Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 1. Sou o professor Anderson Novaes Martinhão e hoje a gente vai estudar o número de ouro, tá? Também conhecido como número áureo, divina proporção. Só um aviso: o conteúdo dessa aula é mais de curiosidade, contexto histórico, então não é nada que vai ser cobrado em avaliação nem nada do tipo, tá? Mas só para explicar de onde vem esse número, por que ele é famoso e conhecido, tá? Vamos lá. Bom, para começar, o número de ouro é um número que vou designar por φ. É esse número aqui, 1 mais a raiz quadrada de 5 dividido por 2, tá? Esse número aparece em muitos locais, tá? Na natureza, nas artes, nas pinturas antigas, sei lá, da época de Da Vinci, por exemplo, na arquitetura dos gregos, tá? Por exemplo, as construções dos gregos, eles faziam as colunas daquelas construções de modo que a altura dividida pela largura fosse esse número aqui, tá? A gente consegue encontrar esse número em vários locais da natureza, tá? Geralmente ele aparece como resultado da divisão entre certos comprimentos, tá? Vamos lá. Esse número aparece, por exemplo, na famosa sequência de Fibonacci. Fibonacci foi um matemático italiano muito famoso. A sequência de Fibonacci ela é a sequência que descreve um problema. O problema é o seguinte: suponha que você tem um casal de coelhos. Tá? A pergunta é: após N meses, quantos casais de coelhos eu terei? É essa a ideia. E vamos lá, quais são as hipóteses aí do seu problema? Como que esses coelhos cresce a população de coelhos? Seguinte forma: cada casal os coelhos nunca morrem para começar, tá? Segundo, cada casal de coelhos vai gerar um novo casal de coelhos após 2 meses, tá? Então, vamos lá. Então você começa o primeiro mês com um casal de coelhos. Passado um mês, você ainda tem um casal de coelhos, né? Porque esse não deu tempo desse primeiro casal, digamos assim, chegar à vida adulta e gerar um novo casal, certo? Passado mais um mês, esse casal de coelhos que eu tinha gerou mais um. Então eu vou ter 2 casais de coelho. Por quê? Eu tinha um no mês anterior, que é aquele do primeiro mês, e ele gerou mais um. Então eu fiquei com 2. 2 casais de coelhos. Agora no próximo mês eu vou ter 3 casais de coelhos. Por quê? São os 2 que eu tinha no mês passado. Aí aquele primeiro casal que todo mês vai gerar um casal novo, tá? Essa é a ideia. Vai gerar mais um casal, então vou ter 3. Tá? O problema é assim: você tem cada casal de coelhos. No primeiro mês não gera nenhum casal. Aí passou um mês e gera mais um. E todo mês a partir desse ele gera mais um casal. Tá? Então no mês 4 eu tenho 3 casais de coelhos. Aí, quando eu passo do quarto pro início do quinto mês, né? Eu vou ter 5 casais de coelhos. Porque eu tinha 3 casais de coelho no mês passado. Esses 3 continuam. Aí 2 meses atrás eu tinha 2. Esses 2 casais do mês retrasado vão gerar mais 2 casais. Então eu vou ter 5. Aí continuando, ó. No próximo mês eu vou ter 8. Porque eu tinha 5 casais
de coelho mês passado. Aí, quantos coelhos novos vão nascer? Quantos casais de coelhos novos vão nascer, né? Mais 3, que é o número de casais de coelhos adultos que eu tinha. Tá? Então a ideia é a seguinte: quantos casais de coelhos você vai ter no mês N? Você tem a quantidade de coelhos que tinha no mês anterior. Aí você tem que saber quantos casais novos vão nascer naquele mês. Basta você voltar 2 meses atrás e ver quantos casais você tinha. Porque todos aqueles casais que você tinha 2 meses atrás, nesse mês estão na idade adulta e vão gerar mais um casal cada um de coelhos. Tá? E assim você forma a sua sequência. Tá? Aí 13, 21, 34 e assim por diante. Tá? Então se eu anotar xn, o número de coelhos que eu tenho no mês N, ele é o que? É o número de coelhos, de casais de coelhos que eu tinha no mês N-1, né, que é o mês anterior, mais a quantidade de coelhos novos que irão nascer, que é o que? Exatamente igual à quantidade de casais de coelho que eu tinha há 2 meses atrás, né? Ou seja, é o xn-2. Então essa é a relação que descreve a que a gente fala que é a relação de recorrência, né? Que para descobrir o valor no mês N, eu tenho que saber os valores do xn em índices menores, né? Então, para fazer a sequência de Fibonacci é bem tranquilo, porque sem pensar no problema, é só você ir somando os dois números anteriores da sequência, né? Você começa com 1, nós somos 2. 1 mais 1, 2. Somos os dois anteriores. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21. 21 mais 13, 34. E assim por diante. Assim você gera a sua chamada sequência Fibonacci. Então essa aqui é a sequência de Fibonacci. Vamos fazer umas contas. Só voltando aqui, ó. Esse número ele é aproximadamente 1,618, tá? Onde que ele aparece na sequência de Fibonacci? Se você ir dividindo cada elemento pelo anterior, o resultado dessa razão vai ficar cada vez mais próxima do número áureo. Então vamos lá, 1 dividido por 1 é 1. 2 dividido por 1 é 2. 3 dividido por 2 é 1,5. 5 dividido por 3, vamos lá, calculadora, aproximadamente 1,666. 8 dividido por 5, aqui aproximado, né? Dá 1,6. Esse aqui é exato. Só porque eu coloquei aproximado. 13 dividido por 8. — 1,625. 21 dividido por 13. — 1,615 aproximadamente. 34 dividido por 21. 1,619. Então dá pra ver que tá chegando perto desse número aqui, tá? Que também já esse é o número de ouro, tá? Que é aproximadamente isso aqui. Então dá pra ver ali que cada vez chegando mais próximo, né? Ó, o próximo número seria 55. Se eu fizer 55 dividido por 34, 1,617, vai ficar sempre circulando ali
se aproximando desse 1,618. Aqui tem um conceito de limite, tá? Que a gente vê lá em cálculo 1. A ideia é, quando você vai para o infinito aqui, você olha para os valores da sequência que estão... Quanto maior os elementos da sequência, quanto maior o termo, né? Maior o índice que você olhar, se fizer essa divisão dele pelo anterior, essa razão vai estar cada vez mais próxima desse número aqui, tá? Intuitivamente é isso que está acontecendo. Associado a esse número de ouro, vamos falar do retângulo áureo, tá? Retângulo áureo é um retângulo, esse aqui, ó. Deixa eu colocar algumas coisas. Ó, pega esse retângulo aqui, ó. Se eu mexer nele, os lados AB e BF, eu vou mudando, né? O comprimento, ó. Não, nesse caso, ó. Estou fazendo então aqui nessa conta aqui, ó, BF, né? O comprimento de BF dividido pelo comprimento de AB. Resultado é sempre o número de ouro, tá? Então esse que é o retângulo de ouro, o retângulo áureo. É o retângulo tal que os lados satisfazem a proporção áurea, tá? Como que a gente constrói o retângulo áureo? Então aqui, ó, o ABCD é um retângulo áureo que eu fiz aqui no GeoGebra, tá? O GeoGebra ele arredonda as coisas, né? Então esse segmento aqui 3,71, se eu fizer a divisão ali, ó, não vai dar tão certo não, né? Se eu fizer 6 dividido 3,71, ó, 1,61725 é aproximadamente ali o número de ouro, tá? Como que a gente constrói esse cara aí? Vamos lá. A gente começa com um quadrado, tá? Esse quadrado AFEB. Construção do retângulo de ouro, então sempre funciona assim. Aí você vai e marca os pontos médios aí, G e H. G é ponto médio de BE, H é ponto médio de AF, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou nessa reta AF e vou marcar esse ponto D aqui, ó, a interseção dessa circunferência com essa reta, tá? Quem é a circunferência? A circunferência com centro em H e raio HE, tá? Ou seja, eu pego o compasso, coloco no ponto E e traço um arco até encontrar esse lado aqui, essa reta, tá? Vou apagar a circunferência para não poluir o desenho, tá? Aí eu fecho esse retângulo, tá? Colocando o ponto C ali, esse retângulo azul aí. Então esse quadrado, perdão, a partir desse quadrado a gente constrói o retângulo. Esse é o retângulo áureo, tá? Qualquer quadrado que você pegar e fazer essa construção, ou seja, marca H o ponto médio de um lado, aí você pega o compasso, faz o arco, pega a interseção aqui e fecha um retângulo. Esse retângulo ADCB é um retângulo áureo, tá? O retângulo áureo satisfaz a seguinte propriedade. Se eu vim aqui simplesmente excluir o quadrado original ali, se eu excluir esse quadrado aqui, o que sobra é esse retângulo azul, e ele é um retângulo áureo também, retângulo de ouro, tá? Eu também consigo, pego um quadrado aqui, né, de medida, no caso aqui 3,71 mais ou menos, e vai sobrar
um retângulo que satisfaz aquela proporção áurea, a razão entre os lados do retângulo aqui, tá? E então funciona sempre assim. Se eu pego o retângulo áureo, tiro um quadrado, o que sobra é um retângulo áureo. E esse processo funciona indefinidamente, tá? Então, ó, nesse desenho aqui, ó, tudo isso aqui é um retângulo áureo. Se eu tirar esse quadrado vermelho aqui, o que sobra é isso aqui, que também é um retângulo áureo. Aí se eu tiro esse quadrado verde, o que sobra é isso aqui, que é um retângulo áureo. Se eu tirar esse azul aqui, que é um quadrado, sobra um retângulo áureo assim, e assim por diante. Você vai tirando quadrados, o resto é sempre um retângulo áureo. O retângulo áureo coincide com essa espiral aqui, ó, que é bastante conhecida, tá? Que a gente chama também de espiral áurea, que funciona assim: você vai ligando os vértices dos quadrados dentro do retângulo áureo, tá? Você vai ligando os vértices, você vai formar essa espiral aqui. Na cultura pop, assim, em alguns locais, você procurar alguns filmes, tende a aparecer, dependendo do tipo de filme, assim, tipo temática que envolve esse desenho aqui, eu já vi várias vezes, tá? Essa espiral também, então, é conhecida como espiral áurea, também bem famosa, tá? Onde essa espiral aparece? Por exemplo, na formação de sei lá, um vendaval das nuvens, um furacão, não sei. No universo, tá? A forma como as constelações aí vão se alinhando, seguem ali essa espiral áurea. A casca ali de um caramujo, tá? Também forma aparece ali essa espiral. Nas pétalas das flores também. Já vi, por exemplo, até a sequência Fibonacci aparecer um girassol lá como quantidade de aqueles pontinhos amarelos lá que aparecem na flor do girassol, seguem ali a proporção áurea, tá? A sequência Fibonacci, né, que no final das contas, então, está por trás ali a proporção áurea, né, aquele número de ouro, tá? E também, como eu já falei, né, na arquitetura, desde os antigos. Por exemplo, Da Vinci fazia muito quando ele pintava um ser humano, ou fazia uma escultura de um ser humano, ele fazia de tal modo que os comprimentos satisfizessem a proporção áurea. Por exemplo, ele fazia um ser humano tal que a medida do antebraço com do braço todo, né, a divisão do comprimento do braço pelo comprimento do antebraço estivesse ali próximo da proporção áurea, tá? A altura da pessoa pela altura até a cintura satisfazia a proporção áurea, tá? Então, o número de ouro recebe esse nome porque ele remete à beleza, tá? Bom, a construção do retângulo de ouro eu já fiz aqui no GeoGebra com vocês, tá? Aqui tá explicando como é que é, tá? Então, naquele retângulo que a gente fez aqui, isso aqui é um segmento áureo do segmento AB, né? Então, esse aqui é o segmento áureo desse segmento. E essa razão é a razão áurea, ou divina proporção, tá? No livro está mostrando isso aí, que AB dividido por DF é 1 mais raiz quadrada de 5 dividido por 2, tá? Um pouquinho de conta, mas dá para provar, tá? Mas acho que foge um pouco do interesse nosso aqui hoje, que, como eu comentei, é só mais comentar sobre esse número, tá? Esse número, então, é 1 mais raiz quadrada de 5 dividido por 2, é o número de ouro, tá? Ou número áureo. E quem deu esse nome foi Fibonacci, lá, o cara da sequência de Fibonacci, tá? Para encerrar, quem tiver interesse,
saber mais sobre isso, esse número onde ele aparece, no YouTube lá, se você procurar número de ouro, proporção áurea, razão áurea, número áureo, você vai achar um monte de vídeo falando desse número, tá? Tem um vídeo também da Disney, que talvez alguém já tenha visto, que é do desenho antigo lá do Pato Donald. Chama Donald no País da Matemática. Ele fala bastante do número de ouro, desde lá dos pitagóricos, tá? Onde que ele aparece. Ok? Bom, gente, a aula de hoje então era só isso, tá? Como eu falei, não é algo que vai cair na prova, não vou cobrar, tá? Mas então assim a gente encerra o capítulo do livro, tá? Aí na próxima semana a gente começa a estudar a parte de semelhanças de triângulos, ok? Até a próxima aula então.